galerinha da terceira série e foco no vestibular, tudo certinho com vocês? Bom, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que também está na apostila de vocês, do material do SAI, né? Ainda no primeiro capítulo, né? Nas primeiras unidades. É um conteúdo que eu até já falei com vocês um pouquinho, né? Sobre né? Na última videoaula que a gente fez, que são as partes de cognates and false friends, cognatos e falsos amigos, ou também chamados de falsos cognatos. Hoje a gente vai ver isso aí um pouquinho mais a fundo, né? Para quem já tem o livro, esse conteúdo está lá a partir da página 146 da apostila 1. Mas quem ainda não tem o livro, não tem problema. Como vocês sabem, eu gosto de fazer a videoaula sempre focando no material em si, né? No que a gente tem na apostila, para que quem não tem o livro ainda possa acompanhar um pouquinho melhor, tá certo? Bom, então como eu falei, a minha apostila virtual está aqui aberta na página 146, onde começa essa parte de cognates and false friends, cognatos e falsos cognatos ou falsos amigos, tá certo? Bom, então vamos primeiro identificar o que são cada uma dessas coisas, né? O que são cognatos e o que são os falsos cognatos, tá? Então, cognates, né, os cognatos, são palavras grafadas igualmente ou de forma semelhante em dois idiomas distintos e que apresentam o mesmo significado ou sentido semelhante nas duas línguas. Então, são palavras que a gente diz que são nossas amigas. Por quê? Porque elas nos ajudam a traduzir, são traduzidas, né, de maneira mais fácil de uma língua para outra. E isso acontece em várias línguas, tá? Não somente do inglês para o português, do português para o inglês e por aí vai. A gente tem isso em outros idiomas também. Então, são palavras que possuem grafia, né? Maneira de escrever parecidas, iguais ou semelhantes, né? A uma outra palavra num outro idioma, né? E aí elas possuem a tradução semelhante também. Então, aqui a gente tem uma definiçãozinha, o seguinte, ó, aqui nessa parte de azul. Cognate, noun, né? Que é um substantivo. A word that has the same origin as another word or is related in some way to another word. Então, é uma palavra que tem a mesma origem em uma outra palavra ou que é relacionada de alguma forma, né, de alguma maneira, a essa outra palavra. Exemplo, the Italian word mangiare, que significa to eat, né, que é comer, is cognate with the French manger. Ou seja, a palavra italiana mangiare, né, que significa comer, ela é um cognato da palavra francesa mangiar, que também é comer em francês, certo? Então, como eu disse, pode ser em várias línguas, não somente do inglês para o português ou do português para o inglês e assim vai, tá certo? Então, olha só. A gente tem aqui um parágrafo do texto que tem no início desse capítulo aí do livro, né? Aí a gente tem o seguinte: releia o primeiro parágrafo do texto, The Importance of Being Focused, e observe com atenção as palavras destacadas. Essas palavras destacadas são exemplos de cognatos. São palavras que são parecidas com o português, né? Estão em inglês, mas que são parecidas, são semelhantes a palavras no português, tá certo? Então, só vou ler um pouquinho aqui do que está aqui destacado desse trecho, o que tem nesse parágrafo, né? E ler um pouquinho das palavras destacadas. Então, a gente tem o seguinte: It has become quite unpopular to believe in that reformatory capability of being focused in a world that is governed by fast-pacing success mode. The current scenario of the competitive world forces the principle of multiplicity in our day-to-day existence. We are so engrossed in our ambitions that we generally tend to forget the correct and lasting methodology to attain the benefits of a successful life. Então, eu vou dar uma lida só nas palavras que estão grifadas, ó. Unpopular, né? Ou seja, impopular, bem parecido com o português. Capability, capacidade, né? Então, também bem semelhante ao português. Focused, focado, né, que tem foco em alguma coisa, também bem semelhante. Governed, governado, né, também bem parecido. Scenario, é o cenário. Competitive, competitivo, né. Principle, princípios, né.
multiplicity, multiplicidade, existence, existência, ambitions, ambição, certo? Tend, aqui, tender, né, que tem a tendência a fazer alguma coisa. Correct, correto, né? Methodology, metodologia. Benefits, benefícios. E successful, uma coisa que é bem sucedida, com bastante sucesso, certo? Então, todos esses aí são exemplos de cognatos, palavras bem parecidas de uma língua, no caso do inglês, para o português, certo? Então, olha só, há muitas palavras cognatas entre a língua portuguesa e a língua inglesa. Estar atento à presença desses vocábulos nos textos em inglês contribui para uma leitura estratégica e eficiente. A gente falou sobre estratégias de leitura, né, sobre skimming, scanning, lá na última videoaula, e tem a ver um pouco com isso. A gente até falou um pouco sobre cognatos e falsos cognatos também, né, porque são palavras que nos ajudam a traduzir e interpretar melhor um texto, justamente por elas serem parecidas com a nossa língua nativa, certo? Bom, aí a gente tem o seguinte: deve-se observar sempre o contexto em que tais vocábulos aparecem, pois em alguns casos, mesmo apresentando semelhanças na grafia, né, na maneira de escrever, eles não serão cognates, nem sempre eles vão ser cognatos, palavras que nos ajudam, tá certo? Em tais ocorrências, o sentido dessas palavras é distinto nas duas línguas. Trata-se dos termos chamados de false friends ou deceptive words, ou seja, os nossos falsos cognatos, aquelas palavras que parecem ser uma coisa, mas que não são, que nos decepcionam de certa forma, né? Que nos atrapalham a traduzir, interpretar algum texto, né? Ou alguma frase, tá certo? Então, a gente tem o seguinte, ó. Releia a primeira frase do artigo The Importance of Being Focused e observe a palavra destacada. Então, vamos dar uma lida aqui nessa primeira frase, ó. It has become quite unpopular to believe in the reformatory capability of being focused in a world that is governed by fast-pacing success mode. Então, gente, ó, esse quite aqui é essa palavra destacada, né? Parece, quando a gente vê assim, como essa palavra está escrita, parece que é quitar, de quitado, alguma coisa a ver com quitar dívidas em português, certo? Mas vamos ver aqui embaixo, virando a página, ó, vou até remanejar aqui um pouquinho da nossa... Só um minutinho. Ó, consegui remanejar aqui agora um pouquinho da nossa página para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. Lá na página 147, a gente tem o seguinte: a palavra quite é um exemplo de falso cognato, pois no contexto em que é empregada no texto, é um advérbio que significa um tanto ou até mesmo bastante, né? Então, it has become quite unpopular significa que tornou-se bastante impopular, né? Ou um tanto impopular. E apresenta um sentido totalmente diferente da palavra em português quit, né? Que é a forma conjugada do verbo quitar. Quitar dívidas é quando você acaba com alguma coisa, né? Então, observe outro exemplo a seguir. A gente tem o seguinte, ó. When we focus our energy in one direction, the probability of completing it within the limited space and time arguments to a different level. Olha a palavra destacada aqui, time. Essa aí a gente já nem considera tanto assim um falso cognato, porque a gente já até conhece, né? Já é bem usado, né? A gente sabe que time tem a ver com tempo em inglês. Mas se a gente parasse só para olhar assim, T-I-M-E, parece time, né? Então não tem nada a ver com time, né, que a gente tem em português, que seria uma equipe, um time de futebol, por exemplo, né? Não tem nada a ver. Mas a gente até já sabe que time tem a ver com tempo em inglês. Só que pela maneira como ela é escrita, talvez isso possa nos confundir também, tá certo? Então, olha só. A palavra time significa tempo na língua inglesa. Porém, em língua portuguesa, a palavra time significa equipe. Em ambos os casos, se o falante desconhece o fato de que essas palavras são falsos cognatos, a compreensão do trecho não seria possível.
Imagina se ali, em vez de tempo, a gente encaixasse um time. Uma coisa não teria nada a ver com a outra, certo? Então, vamos lá. Isso demonstra outro ponto a ser o estudo das línguas. É necessário ter um bom domínio do vocabulário. Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento sobre as palavras, certo? Veja ao lado alguns exemplos de falsos cognatos. Observe primeiro as palavras em língua inglesa com atenção. Com que palavras da língua portuguesa elas se parecem? Agora observe as palavras em língua portuguesa. Com quais palavras da língua inglesa elas se parecem? Então, gente, vamos dar uma olhadinha numa pequena lista aqui de falsos cognatos. Eu digo pequena porque existem vários outros. É claro que a gente não tem a necessidade aqui de decorar todos eles, de saber todos os falsos cognatos de uma vez só. Mas existem muito mais, né? Muitos outros falsos cognatos do que esses que estão aqui listados, tá certo? Bom, então olha só. Primeiro tem a palavra actual, ok? Que parece atual, mas na verdade significa real ou verdadeiro, tá? Depois eu tenho actually. Quando eu olho para actually, parece atualmente, mas actually significa na verdade, ok? Depois eu tenho alias. Alias, quando eu olho, parece que é aliás, certo? Mas na verdade significa pseudônimo. O que é um pseudônimo? É tipo um apelido, né? Um nome falso que alguém se auto-intitula ou intitula uma outra pessoa, certo? Quando eu olho para army, me faz lembrar de armas, né? E por aí vai. Mas na verdade, army significa exército, ok? Assist, parece que é o verbo assistir, né? Mas na verdade é ajudar ou atender. Bond, parece que é bonde, né? Mas na verdade é um vínculo. Bone, né? Parece que é algo que é abonar, alguma coisa nesse sentido, mas significa osso, ok? College, né? Aliás, perdão, college. College, né? Parece que é colégio, mas na verdade college significa faculdade. Embaixo, custom. Custom parece que é costume, né? Algo que você está acostumado. Mas, na verdade, é um traje ou fantasia, certo? Data, ou data, né? Falando mais rápido, parece que é a data, né? O dia de alguma coisa. Mas, na verdade, são os dados, as informações sobre algo ou alguém, tá certo? Deception parece que é uma decepção, mas na verdade é um engano ou trapaça, ou uma fraude também, tá? Dependable, né? Parece que é algo que é dependente, né? Mas na verdade é algo confiável, tá? Disgrace parece que é uma desgraça. Na verdade é uma vergonha. É até um pouco parecido, uma desgraça e uma vergonha, né? Mas dependendo da situação, o sentido pode ser totalmente outro, né? Então, disgrace é uma vergonha. Eventually, parece que é eventualmente, mas na verdade significa finalmente, ok? Next, né? Parece êxito, sucesso, enfim, mas na verdade significa saída, tá? Aqui em cima, exquisite, parece que é esquisito, estranho, mas na verdade é requintado, fino, chique, né? Enfim, algo totalmente ao contrário. Fabric, né? Parece fábrica, mas na verdade é tecido, pano de alguma coisa, certo? A gente até usa essa palavra fábrica em português para se referir a tecido, a roupas em português também. Só que isso não é tão usado assim, né? Mas também pode ser usado. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um lugar que se chama Varejão das Fábricas. O Varejão das Fábricas é um lugar, né, onde vende diversos tecidos, né, para que costureiras comprem e façam roupas, né? Mas a gente não tem tanto esse costume de usar fábrica com o sentido de tecido em português. Mas em inglês, fabric é o tecido, tá certo? Bom, eu tenho aqui gas no inglês americano e petrol no inglês britânico, né? Parece gás ou petróleo, mas ambos significam gasolina, que é combustível que a gente usa para abastecer um carro, tá certo? Grips, né? A gente vai ter o sentido de parecer que é gripe, né? Resfriado, alguma coisa nesse sentido, mas é
queixas, de você se queixar, reclamar de alguma coisa, tá? Ingenious, parece que a pessoa é engenhosa, né? Enfim, aliás, parece que a pessoa tem um gênio, enfim. Mas na verdade significa que ela é genial ou engenhosa, que ela é bem, né, pensa bem antes de fazer as coisas, tá? Esse aqui é um dos maiores, que é o intend. Quando eu olho intend, parece que é entender, mas na verdade intend é pretender, quando você tem a pretensão de fazer alguma coisa, tá? Depois eu tenho large. Large parece que é largo, mas na verdade large significa grande. Até tem um pouco a ver, né? Mas a gente tem que entender que large na verdade significa grande. Lecture parece que é uma leitura, mas na verdade é uma palestra, né? Quando alguém está palestrando, falando alguma coisa sobre um determinado assunto, tá certo? Lent, né? Parece que é lento, né? Mas na verdade é emprestado, né? É o passado do verbo to lend, que é emprestar, com D no final, né? Então, lent, emprestado, tá? Mayor, parece que é maior, né? Mas na verdade significa prefeito, tá? Novel, parece que é novela, mas na verdade é um romance, que é um gênero literário, tá? Um gênero de romance. Ordinary, parece que é algo ordinário, né? Enfim, algo sem muito valor, mas na verdade é algo comum, ok? Parents, parece que são os parentes, mas na verdade parents são só os pais, pai e mãe, tá certo? E não todos os outros parentes. Aí temos aqui ainda no penúltimo, physician, que parece que é físico, mas é um médico, ok? E policy, que parece polícia, mas na verdade significa política, ok? Existem muitos outros, né? Assim que eu tiver uma outra oportunidade, vou trazer mais alguns exemplos de falsos cognatos aqui, para que a gente possa entender isso um pouquinho melhor, tá certo? Para que essa aula não fique muito maçante, né? Com muitos assuntos, eu vou deixar essa parte de sinônimos e antônimos e formação de palavras para a nossa próxima videoaula, tá? Hoje, então, a gente foca só nessa parte de cognates and false friends, tá certo? E aí, se você tiver ficado com alguma dúvida, ou você pode deixar um comentáriozinho lá no vídeo, né, no canal do YouTube, ou se você tiver nesse sistema híbrido, né, de tem um dia que você tem videoaula e outro dia que você tem aula presencial, anota a sua dúvida e tira a sua dúvida no momento da aula presencial. Tá certo, galerinha? Bom, então por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye, people!